Graça e paz, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero compartilhar com você hoje Filemão, versículo 17. Só tem versículos, este livro não tem capítulo, então é Filemão, versículo 17, que diz assim: Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você ler o contexto deste texto de Filemão, o livro é curtinho, não demora 5 minutinhos para você ler todo este livro. Você vai perceber que Paulo ele estava preso e ele ganhou um homem chamado Onésimo para Jesus. Onésimo, ele era um homem que ele tinha sido escravo e ele aprontou alguma coisa na casa do seu patrão e fugiu. E por essas andanças da vida, ele foi parar na cadeia justamente no mesmo lugar que o apóstolo Paulo estava preso. E aí ele conheceu o evangelho através de Paulo e aceitou a proposta de caminhar com Deus. O Onésimo, ele era escravo de Filemão, que também era um homem que se converteu ao Senhor. E uma das coisas que a gente aprende quando a gente começa a caminhar com o Senhor é que a gente precisa começar a fazer as coisas corretas e aquilo que possível nós temos que consertar. E Paulo, ele resolve, após a Onésimo receber o alvará de soltura, enviar Onésimo de volta para a casa do seu Senhor, para que ele pudesse consertar as coisas que ele havia feito de errado. E Paulo envia com esta carta a Filemão. E Paulo, preocupado, apesar de Filemão ser um homem crente também, mas era costume naquela época castigar severamente os escravos que de alguma maneira haviam dado algum prejuízo ao seu senhor. E naturalmente Onésimo estava sentenciado a ser castigado. Mas Paulo diz para Filemão, através de sua carta, que ele não deveria olhar mais para Onésimo como apenas um servo, um escravo, mas um irmão em Cristo, e que ele não deveria tratá-lo assim como tratam os outros patrões, os outros donos de seus escravos. Ele deveria tratá-lo como a um irmão, perdoando e esquecendo tudo o que havia passado. Paulo ainda diz na sua carta que talvez seja justamente para este momento que todas essas coisas aconteceram, para que eles vivessem juntos, não mais como senhor e servo, mas como irmãos em Cristo. Meu querido irmão, nisto eu aprendo que Paulo ensina um princípio. Paulo ensina um princípio que está em Mateus capítulo 6, versículo 12, quando Jesus ensina alguns princípios sobre oração, e aí ele diz que nós devemos orar assim ao Senhor: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que têm pecado contra mim. Jesus ensina que nós temos que buscar o nosso perdão na mesma condição que nós temos perdoado as pessoas. E se nós não conseguimos perdoar as pessoas, nós não temos condições de ser perdoados por Deus, porque nós seremos sempre perdoados na mesma condição em que nós perdoamos os outros. Meu querido irmão, assim como Paulo, eu fico preocupado com algumas posturas de nós cristãos em relação a princípios. E eu não sei se de alguma maneira você tem alguma questão a ser resolvida em relação a perdão, mas saiba de uma coisa, este princípio não pode ser quebrado. Assim como Paulo estava preocupado se Filemão seria um homem que liberaria perdão àquele homem que havia ofendido, eu também me preocupo se você e eu também estamos sendo perdoadores. Pedro certa vez disse para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus disse: não, mas 70 vezes 7 no dia. Deus te abençoe. Eu espero que você tenha um coração perdoador e que você ouça a voz do Senhor em nome de Jesus. Fique na paz.